Bom dia, irmãos. Agora sim. É uma alegria estarmos aqui, né? E hoje, o nosso culto da manhã, nós cantaremos canções apenas do cantor cristão. Nós estamos em meio ao mês da música e nós queremos hoje cantar esses hinos do Inário que marcou a geração assim na história da Igreja Batista no Brasil. E eu queria trazer para vocês a informação de que desde 1891 o cantor cristão tem sido uma arma poderosa, né, uma ferramenta poderosa, preciosa, para ensinar doutrina, para afirmar a fé e para conduzir o povo de Deus em adoração. E aí eu queria que a gente se colocasse de pé, abrisse as nossas Bíblias em Colossenses 3,16 e nós vamos ler juntos. Diego vai nos ajudar aqui. Colossenses 3,16. Vamos ler juntos, irmãos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E é isso que nós queremos. Nós queremos que cada hino cantado aqui hoje seja uma declaração da nossa fé, uma declaração consciente de quem Deus é e de que nós acreditamos. Às vezes algumas palavras do cantor cristão soam um pouco estranhas para nós hoje, né? Que já estamos em 2025. Mas esse hino, principalmente esse 301 que nós vamos cantar agora, ele nos lembra o quanto a vida cristã ela é fundamentada, ela é pautada numa vida de obediência prática ao que Deus é e ao que Deus, com que a gente observa com o nosso coração, mas também com aquilo que a gente pratica. Então que essa seja uma verdade enquanto a gente estiver cantando, expressada através dos nossos corações. Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto
cantor cristão ele começou a ser organizado no final do século XIX, principalmente pelo missionário Salomão Luiz, um sobrenome aqui que eu não vou dar margem para vocês rirem de mim depois. Mateus já falou daí, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, depois eu passo como é que se escreve, aí vocês pronunciam. Mas esse missionário, ele traduziu, ele adaptou e ele compôs muitos dos hinos que nós temos no cantor cristão. E ele fez isso principalmente porque ele entendeu que o povo precisava cantar as verdades bíblicas para que eles internalizassem a nossa doutrina, para que eles internalizassem as verdades bíblicas e para que eles estivessem aqui sendo ensinados por essa melodia de uma maneira fidedigna, que fosse algo realmente à luz da Bíblia. Então, por mais de 100 anos, esses hinos que nós cantamos agora e que nós cantaremos essa manhã, eles têm formado a geração na Igreja Batista. Eles fazem parte da história da Igreja Batista. Então, são hinos que hoje, enquanto nós cantamos, nós estamos ligando a nossa voz a uma história de fé, a uma história de tantos anos que vem sido escritas à base de muita determinação, de oração e de uma fé fundamentada na palavra de Deus. Então, nós vamos cantar agora que Cristo satisfaz. E é interessante a gente pensar nisso, num mundo de tantas buscas, nós encontramos satisfação, contentamento, graça, fé e alegria no nosso Deus. E nós vamos declarar isso nessa manhã. Às vezes pode ter uma palavra que soe meio estranha, às vezes tem uma palavra que a gente não está muito habituado a falar, mas quando a gente pensa no contexto, a gente vê o tanto de verdade profunda, o tanto de letra profunda que há nessas canções. Então, te convido a cantar e você que veio preparado para devolver seus dízimos, suas ofertas, esteja em liberdade enquanto nós estivermos cantando essa canção também. Antes de nós orarmos pelos dízimos e pelas ofertas, eu quero te convidar a cantar esse coro de novo. Na semana passada, nós estudamos nas mulheres, eu acho que hoje os homens estudam, sobre a lição, e a gente falou muito a respeito do contentamento,
sobre o quanto o contentamento é o segredo para que a gente viva uma vida em paz e com menos ansiedade. E aí, às vezes, a gente canta, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Isso significa, irmãos, que nada que aconteça na nossa vida pode abalar a nossa fé em quem Deus é. Nada do que acontece na nossa vida pode nos deixar com menos contentamento. E quanto mais nós olhamos para Jesus, quanto mais nós olharmos para o que Cristo fez, para quem Cristo é, mais satisfeitos e com contentamento nós vamos viver. E automaticamente, menos ansiosos nós vamos viver. Não estou falando aqui de questões patológicas que precisam de atendimento psicológico, psiquiátrico, mas eu estou falando daquelas ansiedades banais do nosso dia a dia, que às vezes a gente olha tanto para a vida do outro e a gente fala, por que ele não eu? Então, esse refrão, ele é um convite para que a gente realmente declare que com Cristo nós estamos contentes. Por quem Ele é. É Cristo que nos satisfaz. E é Cristo que precisa nos satisfazer. E aí vocês estão cantando isso? Com Cristo. Então vamos cantar, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Vamos repetir esse refrão. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente. Agora estou contente. É isso, irmãos. A música ela é uma oração, era uma oração em conjunto. Então a gente precisa expressar aquilo que a gente está cantando também. Vamos orar. Deus eterno, muito obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade de estarmos na Tua presença e, de fato, Senhor, sentirmos a alegria de estar na Tua presença. Que o Senhor venha nos satisfazer por completo na presença do Senhor. Assim como cantamos aqui, que essa seja a nossa verdadeira alegria e o nosso verdadeiro contentamento, Pai. Nós queremos também agradecer, Senhor, pela oportunidade de trazer diante do altar do Senhor os nossos dízimos, ofertas, e que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai, para que possamos, ó Deus, aplicar da forma mais adequada e o melhor possível todos os recursos colocados diante do Teu altar, na Tua igreja. Guia-nos, ó Deus, e direciona-nos para que possamos fazer sempre o melhor. E, acima de tudo, Deus, nós colocamos também as nossas vidas depositadas no Teu altar mais uma vez nesta manhã, como oferta suave ao Senhor. Que o Senhor seja conosco e nos conduza em tudo que haveremos ainda de cantar, de ler, de aprender, nesta manhã, reunidos como igreja do Senhor, Pai. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda sobre esse amor incomparável do nosso Deus. É um hino mais curtinho, tem 3 estrofes, mas também é muito profundo. Então vamos declarar sobre esse grande amor do nosso Deus. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, pra se tornar o Salvador, a vida não negou.
nossas vidas, colocarmos as nossas famílias diante do Senhor. E essa semana, a família no altar é a família da irmã Senira Romero, seus filhos, seus netos. Então vamos colocar a vida da Senira, pedindo para que Deus esteja abençoando, guardando, sustentando a vida da Senira. Nós também vamos orar pelas nossas crianças, mas antes de convidar as nossas crianças e a Senira, os aniversariantes, na semana passada nós cometemos uma falha, meus irmãos. Na verdade, eles não estavam aqui também, então foi uma falha assim, mais ou menos. Mas semana passada foi comemorado, né? A Igreja Batista, ela comemora, celebra o dia do diácono. E nós queremos orar pela vida dos nossos diáconos, presenteá-los também nessa manhã, aproveitar com uma semana de atraso, mas ainda está valendo. Então quero convidar os nossos diáconos para vir aqui à frente, para nós orarmos também por eles. Rose, Denner, irmã Alvina. Para elas virem aqui à frente, para nós estarmos orando, agradecendo a Deus. Pediu o Franklin para vir aqui à frente, orar pela vida dos nossos diáconos, que têm abençoado tanto a igreja, vão receber da mão da Rosinha uma pequena lembrança, um presente, só para marcar essa data. O Franklin vai orar nesse momento. Santo Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Deus querido, nós sabemos que é um privilégio podermos trabalhar e gastar as nossas energias para o Senhor. E nesse momento nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos diáconos. Irmã Malvina, irmã Rose, irmão Dene, que tanto tem se empenhado, meu Pai, se entregado para a obra do Senhor. Peço a Ti, meu Pai, que continue abençoando a vida deles, dando a eles força, sabedoria, discernimento, meu Pai, e muito amor pela Tua obra. Deus querido, que a Tua igreja aqui representada possa reconhecer o trabalho e o esforço desses 3 irmãos tão amáveis. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça se repouse sobre a vida deles hoje e sempre. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Frank. Obrigado, Deus abençoe Malvina, Rose, Denner, Deus abençoe vocês. Agora sim, quero chamar as nossas crianças e aí orar agora pelas nossas famílias, pela família no altar. Irmã Senira, se quiser vir aqui à frente, pode ir. E você que completa aniversário também essa semana, você que faz aniversário de vida, de casamento, também tem a oportunidade de ficar em pé no seu lugar ou vir aqui à frente, se assim desejar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Colocamos a vida das nossas crianças diante do Senhor. Guarda, sustenta, fortalece essas crianças, suas famílias, que elas cresçam e se desenvolvam no conhecimento do Senhor, no compromisso com o Senhor, Deus. Nos ajuda como igreja a sermos bênção e contribuirmos para esse crescimento dessas crianças, Deus. Abençoe a família no altar nessa semana. Colocamos a vida da irmã Senira, toda a sua família, Romero, seus filhos, seus netos. Cuida e sustenta esse lar, Deus. Esteja com suas mãos estendidas e os seus anjos acampados ao redor desse lar. Essa é a nossa oração, lembrando todos aqueles que completam aniversário. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe Senira. Leva um abraço para toda a família. Deus abençoe crianças. Semana passada nós iniciamos e o objetivo era que nós finalizássemos. Não conseguimos finalizar. Para a gente completar então nessa manhã o estudo, né, que a gente está estudando sobre um tema chamado O Amor Faz Justiça. E a gente está estudando a carta do apóstolo Paulo a Filemon. E é uma história, uma carta extraordinária, profunda, que fala sobre pessoas reais, feridas reais, situações reais, e que exatamente por isso são oportunidades para a gente entender melhor o Evangelho do Senhor Jesus e enxergar o amor de Deus, o amor como a justiça em movimento. A gente percebeu na semana passada
que a justiça de Deus ela não é vingança, ela é reconciliação. E nossa expectativa a respeito disso não deve ser sobre fazer o outro pagar, mas sobre trazer o outro de volta. E por isso Paulo, Filemon, Onésimo nos mostram exatamente essa jornada. A gente conseguiu caminhar sobre os 2 primeiros pontos na semana passada, e a gente viu o primeiro ponto sobre o amor que faz justiça, é um amor que reconcilia. Quando Onésimo foge, ele é alcançado pela graça, ele é restaurado e ele é reenviado a Filemon. Não mais como um servo, mas como um irmão, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma a nossa história, reconfigura nosso destino, e a gente de alguém inútil se torna útil a Cristo Jesus. A gente viu também sobre um amor que lhe perdoa e que por isso liberta. Porque quando Filemon ele é desafiado a escolher o perdão ao invés da vingança, a gente aprende que perdão não é negar a dor, mas é transformá-la. Porque apesar de não poder mudar o passado, ela tem capacidade e habilidade para mudar o nosso destino, mudar o nosso futuro. Porque quem perdoa é tão liberto quanto quem é perdoado. Esses foram os 2 primeiros pontos. E a gente vai ler nessa manhã o versículo 17 e o versículo 20, que vão nos ajudar nesse próximo desafio do nosso sermão dessa manhã. E o texto traz a seguinte mensagem para nós. Filemon vem imediatamente antes da carta aos Hebreus, depois de Tito, caso você não tenha encontrado ainda. É uma folhinha só, uma páginazinha, então às vezes você passa rápido, mas está lá. Pode ficar tranquilo que está lá. E aí o texto diz assim: portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele prejudicou de alguma forma ou lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho e eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime o meu coração em Cristo. Amém? Vamos rapidamente relembrar para você que não veio na semana passada. Eu vou quebrar seu galho e vou contextualizar a carta de Paulo a Filemon. Filemon era um líder da igreja. Filemon recebia inclusive a sua igreja na sua casa. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. E naquele tempo, ter escravo era algo que fazia parte da cultura. Hoje a gente sabe que é absolutamente inaceitável qualquer tipo de escravidão ou de opressão, mas naquele contexto ainda era aceitável. Por isso que o apóstolo Paulo lida dessa maneira. Ele entende o papel de Onésimo na vida de Filemon e o prejuízo que ele havia dado a Filemon ao fugir dele. E aí então Filemon foge de Onésimo e encontra Onésimo, foge de Filemon. E aí então Onésimo encontra Paulo em Roma, preso. Então Paulo evangeliza, discipula Onésimo, e Onésimo então se torna um irmão, tanto de Paulo quanto de Filemon. Ele encontra com Jesus e ele é salvo ao encontrar o evangelho da graça. E Paulo então desafia Onésimo a voltar a Filemon. Então esse é o contexto dessa história. Vimos já sobre o amor que reconcilia, vimos sobre o amor que perdoa e que liberta, e agora vamos ver o amor que pacifica. E o amor que pacifica é um amor que é ministério. A gente leu até o versículo 20, mas é legal a gente ler o versículo 21 e o versículo 22 agora. E o texto diz assim, olha: escrevo essa carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais,
por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as orações de vocês sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-los em breve. Paulo, em nenhum momento dessa carta, ele se coloca de maneira partidária na situação entre Onésimo e Filemon. Em nenhum momento Paulo toma partido. Ele vira para Filemon e fala: olha, Onésimo estava certo, porque você estava tratando ele muito mal, então ele fez mais do que obrigação em fugir. Também, ao mesmo tempo, Paulo não vira para Filemon e fala assim: olha, Onésimo é um pilantra que te deu um prejuízo e eu estou mandando ele de volta para você dar um castigo que ele merece para esse rapaz aí, porque ele merece exatamente isso, é isso que ele merece. Não. Paulo se coloca como mediador. Paulo, ele se coloca como elo entre o ofensor e o ofendido. Exatamente assim como Cristo se colocou entre Deus e nós. E é nesse espaço de tensão que o Evangelho se torna visível, que o Evangelho ganha força, ele torna-se concreto, e ele continua assim até hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos colocamos em papéis, como igreja, né? A gente se coloca em papéis errados. Quando tem uma falha, quando há um conflito, quando há uma ferida, é muito comum que a gente se torne advogado, tentando justificar, minimizar, tentando proteger quem errou. Ao mesmo tempo, outras vezes, a gente se coloca como juiz. De que forma? Pronto a condenar, pronto a rotular, pronto a punir. É muito fácil a gente se colocar nesses dois lugares. Quando a gente não é a vítima, ou a gente não é o ofensor, a gente naturalmente, é muito fácil nos colocarmos nesses dois lugares. Mas o que a gente entende ao olhar não só para a carta de Paulo a Filemon, mas para todo o Evangelho que Jesus e a palavra de Deus nos trazem, é que ambos os papéis, por mais bem intencionados que eles sejam, eles não curam e muito menos resolvem os problemas. Em qualquer um desses lugares, o problema não seria resolvido e nem a cura seria uma realidade. Sabe por quê? Porque o advogado, ele defende sem transformar o outro. E o juiz julga e condena também sem restaurar, sem transformar. Eu estou lendo um livro chamado Igreja Cultura Tov, e ela fala sobre igrejas saudáveis. Tov é uma expressão que fala exatamente sobre isso, igrejas que têm essa capacidade de serem ambientes de cura e de transformação a partir das relações. E os autores desse livro vão dizer o seguinte para a gente: as igrejas saudáveis não são formadas pela busca de poder ou pela busca de controle, mas pela prática da bondade e da empatia. E nelas, a graça substitui o medo e a restauração vence o julgamento. Essa é a essência de uma comunidade, uma igreja, onde o amor assume esse lugar do ego, do perdão, se tornando esse ambiente natural da fé. A gente tem que olhar para essa realidade e aprender sobre isso. Porque Paulo, ele podia ter exigido de Filemon apenas o perdão, como um juiz. Ou ele poderia ter defendido Onésimo com argumentos, como um advogado. E Paulo faria isso com muita qualidade, muita habilidade, porque ele tinha a retórica. Era alguém habilidoso para isso. Mas Paulo escolheu uma terceira via.
Paulo escolheu ser ponte, como Cristo foi. Sabe, a gente como igreja, a gente precisa redescobrir o ministério da reconciliação. A gente precisa reaprender sobre isso. Sabe por quê? Porque o reconciliador, ele não escolhe um lado. Perdão, o reconciliador, ele escolhe um lado. Sabe qual é o lado que o reconciliador escolhe? O lado do Evangelho. O lado de Cristo. E ele se coloca no meio, não para decidir quem está certo, mas para restaurar aquilo que foi quebrado. A gente precisa aprender, esse é o Espírito do Reino de Deus, esse é o Espírito de Cristo, que se manifesta nesse lugar, em termos coragem, para a gente abrir mão da razão, para que o amor ganhe espaço na nossa vida e nas nossas relações. Tiago vai chamar isso, sabe de quê? Lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 17, Tiago vai chamar isso de sabedoria do alto. Ele vai descrever essa sabedoria do alto assim, ó. Primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Vou repetir. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Qualquer outra coisa diferente disso não é a sabedoria que vem do alto. Ah, mas eu fui ferido. Ah, mas isso. Antes de buscar ter razão ou de vencer o conflito, se coloque nesse lugar da reconciliação. Nos seus próprios conflitos e nos conflitos que estão diante de você. Isso, Jesus vai definir pessoas assim, sabe como? Como filhos de Deus, que a gente estudou. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? De filhos de Deus. Jesus não está anunciando ou falando sobre um título, sobre um cargo, mas de uma identidade refletida. Ser chamado de filho de Deus é manifestar a natureza do Pai, e isso essencialmente significa viver a partir da paz. Deus não apenas ama a reconciliação. Deus não ama apenas a comunhão. Deus é reconciliação. Deus é unidade. E por isso que como igreja, quando a gente promove a paz, a gente revela esse DNA espiritual do Pai que está em nós. Por isso que quando a gente age assim, a gente está manifestando essa genética do reino, tornando visível essa realidade no terreno das nossas relações, dos nossos conflitos. Porque o caráter de Deus, Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Não é isso que Coríntios vai dizer? Aqueles que estão em Cristo vivem novas todas as coisas. Mas esse viver nova todas as coisas vale para que quando tudo dá errado na minha vida, agora eu quero tudo que dê certo. Agora, Cristo fazer nova todas as coisas não significa quando eu estou com uma relação quebrada e eu procurar aquela pessoa e permitir com que o Evangelho torne aquela relação novamente curada. Fazer nova aquela relação que foi quebrada. Para isso ela não vale. Não, porque o mesmo poder que é capaz de fazer a minha vida viver coisas novas, também é capaz de permitir com que eu viva relações novas. Ressignificar as minhas relações. E aqui está o segredo dessa maturidade espiritual, sabe por quê?
Porque quando o amor de Deus molda a gente se parece mais com Ele. E aí a gente deixa de ser advogado ou juiz e a gente se torna mediador. Por isso que toda vez que a igreja age mais como um tribunal do que como uma família, ela está traindo o evangelho que ela anuncia. Está sendo hipócrita. Porque o evangelho não veio absolver um e condenar outros. Veio para reconciliar todos com Cristo. É isso que Paulo escreveu aos Efésios. Olha o que Paulo está escrevendo lá em Efésios capítulo 2. Ele é a nossa paz. De ambos, ele fez um e destruiu a parede da separação. Algumas versões vai dizer destruiu o muro da inimizade. E esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus. Substituir o seu tom de julgamento pelo tom da graça. Para a gente ser mediador do amor. Para a gente ser ponte que reconcilia e voz que cura. Às vezes a gente parece igual adolescente. Eu lembro quando eu era adolescente na escola. E aí alguém fazia alguma coisa comigo, com outro, e fazia assim, ó, vai deixar. Eu não deixava. Parece um monte de adolescente. Ao invés de cortar o mal pela raiz e falar assim, vem cá, amigão, senta aqui, vamos resolver, vamos curar esse problema de uma vez por todas, porque a gente tem muita coisa para fazer, e a gente está perdendo tempo, almas têm perecido e morrido sem Jesus, porque a gente está gastando o tempo que a gente tem para fazer isso, para se empombar um com o outro, para falar mal do outro, para criticar o outro, para ficar lambendo as nossas feridas. Tem gente morrendo sem Jesus, enquanto a gente está perdendo tempo brigando e sendo advogado e juiz uns dos outros. Por isso a gente é chamado como mediador. Por isso que Paulo na prisão não se preocupou em estar na prisão. Ele se preocupou com uma relação de alguém que estava longe dele. Ele se lembrou, não dá para agora que Onésimo aceitou Jesus e ele não se reconciliar com Filemon. Ele não tem tempo a perder. Paulo não tem tempo a perder. Paulo falou, amigão, vai lá, volta a Filemon, resolve o seu problema, cura a relação de vocês e vivam em paz. Para que a relação de vocês seja um testemunho do que o Evangelho do Senhor Jesus é capaz de fazer em qualquer ambiente quebrado. E esse é o retrato mais extraordinário de Filemon. Essa é a maior mensagem de Filemon. O Evangelho saindo do discurso e entrando na nossa vida real. Porque a gente canta sobre o amor, a gente fala sobre o amor, mas a gente não é capaz de vivenciar e manifestar o amor. Na maior parte do tempo. É interessante que Paulo não investe em escrever um tratado teológico sobre o perdão e sobre o amor. Ele simplesmente manda que eles se reencontrem e se reconciliem. Isso é prático, isso é evangelho prático. Demonstra o reino de Deus sendo manifestado de maneira em gesto, em cuidado. E por isso que Paulo vai dizer o seguinte, lá no versículo 21, reanime o meu coração em Cristo. O termo usado pelo apóstolo Paulo para reanimar em Cristo significa dar descanso, significa refrescar a alma. Sabe o que Paulo está querendo dizer em outras palavras? Que o perdão de Filemon e a reconciliação de Onésimo com ele não era apenas um gesto de amor, mas era um bálsamo, era um alento espiritual para ele, que revigora não só quem perdoa ou quem é perdoado, mas todo o corpo é revigorado. Quando uma relação é restaurada, não são só os atores daquela relação que experimentam esse refrigério, mas todo o corpo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Assim como nós, embora muitos,
Somos um só corpo em Cristo. E individualmente, membros uns dos outros. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. É por causa disso. Porque toda cura entre irmãos cura a igreja inteira. Filemon perdoa não só Onésimo, que é restaurado, mas sabe o que é restaurado? A igreja inteira. A graça que passa por Filemon não para nele. Ela oxigena o corpo todo de Cristo. Sabe como um sangue fluindo de volta? E cada reconciliação é essa respiração que o Evangelho dá dentro da comunidade. Quando você respira, e o fôlego é colocado para dentro, cada reencontro, cada reconciliação é uma respirada profunda dessa, que traz vida e oxigena todo o corpo. Tem um outro autor chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele vai dizer o seguinte num livro dele chamado Vida em Comunhão. Ele vai dizer: a comunhão cristã não é uma ideia a ser realizada. A comunhão cristã é uma realidade criada por Deus, no qual nós somos convidados a participar. Por isso que a gente não cria comunhão. A gente não faz comunhão. Quando a gente preserva, quando a gente perdoa, a gente participa da comunhão. Em outras palavras, sabe o que Paulo está falando para Onésimo e para Filemon ao escrever isso? Deixe o corpo de Cristo voltar a respirar por meio do perdão de vocês. E isso é o ministério da reconciliação que Paulo escreveu lá aos Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. O que Paulo está querendo ensinar a Filemon, a Onésimo, a igreja de Colossos e a gente, nessa manhã, é a essência do que é o Evangelho, onde Deus faz de reconciliados, reconciliadores. Porque o cristão maduro entende que cada relação que é restaurada é uma extensão da cruz de Cristo, o lugar onde Deus construiu ponte entre o céu e a terra. Por isso que o chamado da reconciliação, como Henry Nouwen vai dizer, é o chamado de transformar lugares de solidão em lugares de hospitalidade. Por isso que no versículo 22, Paulo, sabe o que Paulo escreve? A gente leu. O que Paulo escreve? Faça para mim o quê? Um quarto. Prepare um quarto para mim na sua casa. Isso aqui é mais do que um pedido logístico. Quando você recebe uma mensagem do seu parente, que quinta-feira é feriado, e se você tem um parente que mora perto da praia, você já deve ter recebido uma mensagem falando: prepara o quarto que eu estou chegando aí. Se você não recebeu, você ainda vai receber, porque nós já recebemos. Mas é mais do que uma questão logística, é ato profético. Paulo está estabelecendo aqui um ato profético, é um convite para que a casa de Filemon, que antes era marcada pela mágoa, agora se tornasse um espaço de descanso e reencontro, o lugar onde a graça tivesse endereço e tivesse lugar na mesa. Esse é o nosso desafio de entender o amor e a pacificação como ministério,
que a igreja aprende a viver assim, ela substitui o tom do julgamento pelo tom da graça, e ela se torna aquilo que Deus sonhou desde o princípio. Por isso que o perdão, ele é um ato eclesiológico. Perdão cura o corpo, fortalece o testemunho e reanima a comunidade. Essa é a verdadeira igreja. Ela não é apenas uma congregação que adora, mas ela é um lar que reconcilia. É um lar que cura. É um espaço terapêutico. Como igreja, a gente é chamado a criar de maneira intencional espaços onde o Espírito Santo possa agir, promovendo cura, restauração e reencontro. E por isso que a reconciliação não é um dom que a gente recebe, mas é um ministério que a gente exerce. Porque cada vez que a gente intercede, cada vez que a gente aconselha, cada vez que a gente ouve e serve, a gente participa do ministério de Cristo que traz a paz. E esse é o chamado para a gente, ser uma casa mediadora de reconciliação e não um tribunal de juízes. Paulo, Filemon e Onésimo nos lembram que o Evangelho, ele não é teoria. Ele é vida restaurada, é relacionamento redimido e missão que nasce da graça. E por isso a gente nunca pode esquecer. A igreja, guarda isso. Se você esquecer tudo que eu falei e guardar isso, eu já vou ficar muito feliz. Guarda isso no seu coração. A igreja não existe para ter razão. A igreja existe para ser um sinal do reino e lugar onde o perdão é possível e o amor faz justiça. Porque enquanto a gente está brigando para ter razão, muitas vezes a gente está deixando pessoas pelo caminho. Paulo, Filemon e Onésimo são rostos do mesmo amor. O amor que reconcilia o fugitivo, o amor que liberta o ofendido e o amor que pacifica os dois e faz do ministério de reconciliação uma missão. Esse é o poder do Evangelho, capaz de transformar fuga em reencontro, capaz de transformar ferida em perdão, e perdão sabe o quê? Em missão. E por isso que a carta mais curta, mais breve de Paulo é uma das mais profundas de toda a Escritura. Porque ela mostra que a justiça de Deus, ela se revela quando o amor se torna ação. Diante disso, essa carta, ela faz algumas perguntas para nós. Sabe qual é a primeira pergunta? Será que eu sou um Onésimo e eu preciso voltar e pedir perdão a alguém? Será que eu sou como Filemon e eu sou chamado a abrir os braços e perdoar? Ou eu sou como Paulo, desafiado a me colocar entre os dois e interceder pela reconciliação? Em algum nível, saiba disso, em algum nível nós somos os três. Em algum momento da nossa vida, a gente foi reconciliado com Cristo, a gente foi perdoado por Ele e agora a gente é enviado por Ele para sermos reconciliadores e pacificadores. Sabe por quê? Porque esse amor que faz justiça é Deus em movimento. Um amor que não busca vingança, mas busca reconciliação, que não pune o outro, mas carrega a dor do outro como se fosse a sua própria dor. O custo da relação manter-se viva, alguém precisa assumir. E se tiver que sermos nós, que sejamos nós,
de assumir esse custo para que as relações não sejam quebradas. E as relações não sendo quebradas, o corpo permaneça saudável. O nosso chamado, então, é enxergar esse perdão não como uma virtude, mas como um ministério. Esse é o nosso desafio. E que cada reencontro que a gente estabelecer e ser canal, seja uma revelação profética do reino de Deus, levando ao mundo uma sombra do céu aqui na terra. E hoje, talvez, Deus está exatamente te chamando nesse lugar. Voltar como Filemon, arrependido, desejando recomeçar. Quem você precisa procurar hoje? Para quem que você precisa sair do culto, pegar o seu celular e ligar? E falar, amigo, irmão, me perdoa, que eu não posso ficar nem mais um minuto com essa relação quebrada. Com quem você precisa agir dessa maneira? Talvez você precisa perdoar como Filemon, abrindo mão da sua mágoa, abrindo mão do orgulho, abrindo mão inclusive da razão. Quem você precisa procurar, abraçar e perdoar nessa manhã? Dizendo, eu perdoo você. Assim como Paulo, eu assumo essa conta. Também não precisa falar isso, né, irmão? Essa é figura de linguagem. Senão você não vai ajudar em nada. Você chegar para o outro, eu estou assumindo, não. Também não é assim. Não seja literal. Mas conscientemente, assuma esse custo. Para que a relação seja ressignificada. Eu vou pagar essa conta. Ou faça como Paulo. Interceda, pacifique, seja a ponte entre pessoas feridas. Se você sabe alguém que está com a relação quebrada, não perca tempo. Ore por isso. Busque intencionalmente criar um espaço para que essa reconciliação e essa cura aconteça. Não alimenta, não joga mais fogo na lenha. E que essa carta desperte em nós essa convicção. O amor de Cristo é o poder que faz justiça. E isso nos leva a ser uma igreja onde o perdão é possível, onde a graça ela é palpável, ela é visível e a reconciliação, antes de qualquer outra coisa, é testemunho do evangelho da graça do Senhor Jesus. Amém? Guarda isso no seu coração nessa manhã. Guarda isso no seu coração. Amém? Vamos orar? Eu vou orar nesse momento e eu vou pedir para que você faça uma oração no seu lugar. Peça para o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Quem eu preciso perdoar? A quem eu preciso procurar para não deixar nem mais um dia essa relação desse jeito? Quem que eu preciso dar bons conselhos? A quem eu preciso dar bons conselhos? Ao invés de alimentar o afastamento, a separação. De que forma eu posso contribuir como ministro da reconciliação? Peça para o Espírito Santo trazer a memória no seu coração. Você foi reconciliado para ser um ministro da reconciliação. Deus foi paz na sua vida para que você seja um agente da paz, aonde você estiver. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo poder que há na tua palavra, Deus, de nos confrontar,
de abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos para realidades que nós muitas vezes sabemos, mas insistimos em fingir que não. Que a gente ignora. Ah, esse é meu jeito. Eu sou assim. Não. A gente não precisa ser assim, porque o Evangelho tem poder para transformar a nossa vida. Que a gente aprenda a viver essa realidade. Que a gente aprenda nas nossas relações a ser como essa carta de Paulo a Filemon nos ensina. Que em nós e através de nós, a reconciliação e o amor que faz justiça sejam visíveis em todo o tempo. Essa é a nossa oração. Nos mostra, Deus, para que a gente não perca nem um dia sequer com relacionamentos quebrados, conflitos alimentados, Deus. Mas que a gente seja filhos de Deus, porque são pacificadores aonde estão. E que a nossa igreja seja esse lugar de reencontro, de refrigério, de cura e de reencontro. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto, nós temos algumas informações. A Rosinha tem um recado para dar nessa manhã. Bom, na verdade, eu tenho dois. Um é lembrar do